Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, baseado nessa pergunta aqui que foi feita pra gente. Será que se nós formos excessivamente justos e muito sábios, isso vai causar a nossa destruição? A Matilde fez a pergunta pra gente e nesse vídeo nós vamos responder o que Salomão queria dizer quando ele disse todas essas palavras. Desde já, se você curte o nosso trabalho, tem acompanhado os nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Ah, Marcelo, de acordo com esse versículo, eu descobri que eu não posso ser excessivamente justo, porque senão eu vou me destruir. Então eu preciso ter um pouco de piedade. Talvez eu precise colocar aquela pitadinha do jeitinho brasileiro que eu sei que vai dar certo. Ah, eu tenho uma péssima notícia para você. Não é isso que Salomão quis dizer. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele faz diversas reflexões sobre a vida, basicamente como se fosse um homem idoso, já olhando por todo o seu passado, vendo aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo e vai fazendo pensamentos em relação a isso. E esse versículo se trata de mais uma dessas reflexões. Então, sempre quando nós lemos um versículo, é sempre importante nós sabermos que ele mesmo vai ser explicado ao decorrer de todos os livros e versículos que a Bíblia também tem. Então vamos ler lá em Eclesiastes 7, do 15 ao 18, só para entender um contexto dessa história que Salomão estava explicando nesse momento. Eclesiastes 7, versículo 15 ao 18. Salomão ele começa a dizer: nessa vida eu já vi de tudo. Já vi um justo perecer ou morrer, apesar de sua justiça, e já vi ímpio que teve uma vida longa, mesmo com sua impiedade. E aí vem a frase: não sejais demasiadamente justos, nem excessivamente sábios. Por que destruir a você mesmo? E também não seja demasiadamente ímpio, e também não seja tolo. Por que morrerias antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evita ambos os extremos. E se você começar a ler lá em Provérbios capítulo 3, no versículo 7, eu acho que nós podemos começar com essa base. Você vê Salomão enfático em dizer: não sejais sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Bom, você já viu aquelas pessoas que são a justiça em pessoa, onde elas sempre têm razão? Aí nós começamos a entender quando Salomão diz para nós tomarmos cuidado e não nos enxergarmos como demasiadamente sábios, para nós não nos vermos como a justiça em pessoa. E é por conta dessa característica que muitos fariseus, na época de Jesus Cristo, não eram admirados pelo povo, porque eles eram vistos como pessoas donas da verdade, eles nunca estavam errados, e o cristão, ele sabe que ele não tem o pleno conceito de justiça. Maior justiça humana vem de Deus, não vem dos homens. O homem é falho, o homem erra. E é importante nós vermos também quando ele fala sobre não sejas demasiadamente sábios, e também nós começamos a entender, lendo esse versículo, que tem pessoas que se acham que detêm toda a sabedoria. Não é porque eu sei de tudo, porque eu sou o grande sábio, eu jamais tenho que voltar atrás das minhas convicções porque eu tenho razão. Parece minha mulher no casamento. Ai, ai, ai. Nós devemos saber que os fariseus na época de Jesus Cristo eram chamados de hipócrita justamente por se acharem o dono da sabedoria e da justiça. Pois aí nesse momento nós começamos a entender em um outro contexto. Nós estamos vendo pessoas que se acham tolas, se acham loucas, sempre se acham que estão erradas, para elas nunca elas são boas o suficiente. Imagina, agora nós estamos falando de um outro extremo. Nós não estamos falando de pessoas que se acham tudo. Agora nós começamos a enxergar aquelas pessoas que têm umas tendências depressivas, depreciativas e se enxergam como menores, como baixa, como que não presta e etc. Imagina, todos nós temos habilidades únicas, todos nós temos conhecimentos únicos. Não existe ninguém no mundo em que
não saiba fazer alguma coisa, em que não tenha habilidade, pessoa inútil, de maneira nenhuma. Cada um tem a sua habilidade. Você tem, eu tenho, todos nós temos alguma coisa para oferecer. Então, toda vez que vier esse pensamento ruim na tua cabeça de pensar, poxa vida, eu não presto para nada, hein? Tira isso, porque isso é uma completa mentira. E Salomão, nesse versículo, ele começa a falar para o povo, começa a fazer essa poesia, dizendo o seguinte: olha, o extremo, ele é ruim, tanto para um lado, como também para o outro. Então tome cuidado. Nós não somos os detentores de toda a sabedoria, mas também nós não somos os inúteis que não servem para nada. E aí Salomão finaliza de uma maneira sensacional. Ele diz que o temente a Deus, ele saberá evitar que o egoísmo tome conta de si. E também não chegará ao ponto de dizer que, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, de maneira nenhuma. O temente a Deus, aquele que teme ao Senhor, ele saberá encontrar o bom termo. Ele está dizendo que nós não podemos nos acharmos a justiça em pessoa, o sempre correto, os dignos. O cristão, ele sabe que a sua justiça é corrompida, que a sua sabedoria é limitada. Por isso, diversas vezes somos confrontados através do Evangelho. Deus é onisciente e a sua justiça é incorruptível. E aí Romanos 1,17 é um versículo sensacional porque nos dá a correta observação sobre a justiça de Deus. Quando Paulo ele fala a seguinte afirmação: porque no Evangelho a justiça de Deus é revelada, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Se nós começarmos a nos vermos como os donos da justiça, seremos vistos de uma maneira muito ruim, como aqueles fariseus eram vistos no tempo de Jesus, nunca colocando dentro do nosso coração que nós sabemos tudo sobre justiça. E sempre entendermos que o justo, ele vive pela fé. E a fé, acreditar em Deus e na sua justiça, é o caminho, é a chave para chegarmos a Jesus. Vocês gostaram desse tipo de formato, onde eu pego um comentário com uma dúvida e baseado na Bíblia a gente faz uma explicação sobre? Bom, se vocês gostaram, comentem aqui embaixo. Não se esqueça de curti-lo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com todos os seus amigos. Sigam o caminho do conhecimento e tchau!